O jovem enfermeiro, de cabelos loiros como trigo e olhos cinzentos, observava discretamente a mulher alta, de porte robusto e ainda jovem, que não parecia ter nem 40 anos. Seus cachos escuros emolduravam o rosto corado, e seus olhos castanhos transmitiam uma certa preocupação. Era fácil imaginá-la como uma dona de casa acolhedora, alguém confiável e dedicada. Helena, esposa do paciente, talvez não chamasse atenção em passarelas ou telas de TV, mas para aqueles que a amavam, era um verdadeiro tesouro. Sua beleza não estava na aparência marcante, mas sim na essência, no cuidado e na presença que aquecia o ambiente quando cercada por pessoas próximas. Entre estranhos, Helena se mostrava reservada, quase tímida. Mas quem se sentiria à vontade andando pelos longos corredores brancos de um hospital? Ainda assim, se havia algo que a preocupava, certamente não era a saúde de Marcelo. James precisava lhe contar algo. Ele não sabia como ela reagiria, mas entendia que não podia evitar aquela conversa. Ele sentia pena daquela mulher, mesmo que não fossem próximos. Uma vez, Helena até ofereceu a James alguns pastéis que ela mesma havia feito, depois de notar o quanto ele estava cansado. James raramente recebia cuidado e atenção. Ele cresceu em um orfanato, então qualquer demonstração sincera de gentileza era um verdadeiro milagre para ele. Talvez a consciência de Marcelo ainda venha à tona, pensou. Mas, na verdade, o que o assustava era outra coisa, o medo de que Helena odiasse por levar-lhe notícias desagradáveis. Não era à toa que, na antiguidade, mensageiros eram executados por trazerem más notícias. Se isso acontecesse, James nunca mais poderia se aproximar dela, nem mesmo como amigo. Mas que ideia absurda! Mesmo que Helena terminasse com o marido, ela certamente nunca olharia para um enfermeiro comum como ele. Marcelo era um homem de presença marcante, de ombros largos, olhar penetrante e olhos castanhos que pareciam dominar tudo ao redor. Todo o seu porte demonstrava que a vida fora foi para pessoas como ele. E James? O que ele poderia oferecer a Helena? Um pequeno apartamento decadente na periferia? Sua incapacidade de amar e cuidar de alguém? Sua existência solitária e sem rumo? Não, ele não conseguia dar esse passo. Escute, James, apenas diga a verdade. Se a situação se tornar perigosa demais, você não vai perder nada com ela, porque, na realidade, você nunca teve nada. Você inventou tudo isso para si mesmo. Ele murmurou para si mesmo e deslizou rapidamente para o lado, desviando-se da mulher de jeans cinza e uma blusa de gola alta prática da mesma cor. No entanto, na opinião de James, aquela roupa não a desfavorecia em nada, pelo contrário, parecia moldurar sua beleza natural. Às vezes, ele sonhava com o rosto dela. Os olhos, um pouco mais próximos um do outro do que o comum, eram grandes, confiantes, cercados por cílios espessos. Helena quase não usava maquiagem, o que dava ao seu rosto um ar juvenil e delicado. Seu nariz, um pouco diferente do habitual, lhe dava uma leve semelhança com um pássaro, mas isso não a tornava menos atraente. O mesmo acontecia com a leve desproporção entre sua cabeça e o resto do corpo. Os cachos volumosos pareciam puxá-la para cima. Ficava claro que ela tentava domar os cabelos, mas alguns fios sempre escapavam do penteado, e James gostava disso. Seus lábios eram carnudos. Helena sorriu, mas seu sorriso parecia forçado. Ela entrou no quarto onde seu marido estava internado sem sequer notar o jovem enfermeiro, que a observava atentamente. Ela decidiu que precisava ser mais gentil. Afinal, no fim das contas, tudo aquilo acontecia por causa dela. Talvez Marcelo estivesse naquela situação justamente por causa das palavras duras que ela lhe disse naquele dia, quando ele ainda morava em casa. Em resposta às suas cobranças, ele retrucou com arrogância: "Você corta as asas de um homem. Vai passar a vida rastejando, porque não nasceu para voar." Com essa frase grandiosa, Marcelo saiu de casa e ficou 2 semanas longe. Deixou claro que poderia encontrar uma verdadeira musa, alguém que o apoiasse em tudo, e não apenas se preocupasse com o presente. Se Helena soubesse o quanto aquele momento foi inoportuno, teria ficado em silêncio. Não teria dito uma única palavra. Mas aconteceu que Marcelo só falou dos seus problemas quando já estava no hospital. Ele chorou, disse que sua saúde tinha piorado muito e que já não conseguia lidar com o trabalho. Por isso, queria poupá-la, livrá-la do peso de cuidar dele. Afinal, ele era um homem nobre,
e Helena sentiu vergonha de ter sido tão dura com ele na véspera. De fato, ela havia calculado tudo que Marcelo ganhou naquele último ano e percebeu que, em média, ele contribuía com apenas 1/3 do que ela ganhava. Na época, Marcelo ficou furioso por ela ter feito essas contas. Mas Helena só queria o bem dele, tentava explicar que estava certa. Se o negócio dele não dava certo, então talvez fosse melhor procurar um emprego comum. Ela tentou dizer aquilo sem rancor, apenas com base na lógica. Mas a conversa não saiu como ela imaginava. E o que ele ganhou ao se agarrar tanto ao seu negócio? Além dos problemas e da sensação constante de estar lutando para sobreviver, o que mais aquilo lhe trouxe? Nem mesmo conseguiu juntar dinheiro para um apartamento. Morava no de Helena, herdado dos pais. Raramente conseguia ganhar, em um mês, o valor do salário dela. Mesmo assim, Helena estava disposta a esperar, a trabalhar duro. Nunca teve a ilusão de que poderia, um dia, depender totalmente do marido. Talvez algumas mulheres realmente tivessem nascido para serem carregadas nos braços. Mas isso definitivamente não se aplicava a Helena. Pelo contrário, era ela quem sustentava tudo sozinha. Até mesmo sua profissão refletia isso, operadora de guindaste de torre. O que mais ela poderia fazer? Só assim conseguia ganhar o suficiente para sustentar a família. Tinha um filho de 10 anos, Samuel, fruto de seu casamento atual, e um mais velho, Vinícius, a quem amava da mesma forma. O primeiro casamento, no qual Vinícius nasceu, havia terminado, e o pai do garoto fazia de tudo para fugir da responsabilidade, contribuindo com o mínimo possível. Enquanto isso, Marcelo estava internado no hospital, definhando diante dos seus olhos. No fundo, Helena já suspeitava que as ambições dele acabariam em nada. Mais uma vez, ele tentou alcançar o impossível, e quando suas expectativas não se concretizaram, entrou em desespero. Dessa vez, porém, o tombo foi maior, um grande negócio fracassou, e seu coração não aguentou. Agora, os médicos davam respostas vagas, insinuando que Helena poderia, em breve, se tornar viúva. Você pode entrar para ver Marcelo, chamou a enfermeira, arrancando-a de seus pensamentos dolorosos. O quarto ficava no final do corredor. O tratamento dele era caro, e quase todas as economias já haviam sido gastas. Helena, eu estou piorando. Marcelo, como sempre, começou a reclamar, sem sequer perguntar como ela ou as crianças estavam. Mas Helena já não se surpreendia com isso. Mesmo quando estava saudável, Marcelo raramente se importava com alguém além de si mesmo. Marcelo, eu trouxe, começou ela. Algumas horas extras, mas mal consigo pagar pelo seu tratamento. Eu tinha esperança de que você melhorasse. Ela hesitou e corou. A frase saiu mais ríspida do que pretendia, como se estivesse culpando por não conseguir se recuperar. Marcelo percebeu a expressão culpada no rosto dela e se agarrou a isso. Estava justamente tentando convencê-la a pegar um grande empréstimo, mas até então ela não entendia suas indiretas. Agora, parecia o momento perfeito. Helena, precisamos encarar a realidade. Se você quer um marido saudável, talvez seja a hora de me deixar. Eu dificilmente vou melhorar rápido. Talvez nem haja tempo para isso. Em breve, pode ser que você tenha que me enterrar. Eu entendo. Hoje em dia, muitas mulheres tratam os maridos como um fardo. Não vou te condenar por isso. Os olhos de Marcelo, cheios de indignação, contradiziam suas palavras. Ele claramente não aprovava esse tipo de atitude. Marcelo, o que você está dizendo? Helena não aguentou e começou a chorar. Ela sempre tentava se manter firme, mas bastava um instante e seus olhos já estavam marejados. Entre soluços, começou a dizer que o amava, que nunca o abandonaria. Mas estava exausta. Ela já fazia mais do que podia. Você precisa entender. Eu não consigo mais. Trabalhar no guindaste é perigoso. Qualquer erro pode sair muito caro. E não estou falando apenas de uma multa. Eu posso, sem querer, machucar alguém, ou até pior. Ela terminou a frase com a voz embargada. Helena, você acha que sou uma pessoa tão cruel, que não entendo? Ou será que você pensa que eu gosto de estar doente? Marcelo suspirou e continuou. Conversei com a diretoria para ver se cobriam a cirurgia, mas ainda não sei se vai dar certo. Provavelmente não.
Foi difícil convencê-los a pagar pelo menos uma parte do meu tratamento. Ele falou isso com certo tom de importância. Mas o que podemos fazer? Às vezes, sinto que vou desabar de tanto cansaço e simplesmente morrer. Quase não consigo dar atenção ao Vinícius e ao Samuel. Eles estão crescendo, podem ter problemas, mas será que falariam algo para mim? Sentem pena de mim, pode acreditar. Já estão até pensando em arrumar bicos para ajudar. Olha só a que ponto chegamos. Helena começou a chorar ainda mais. Marcelo olhou para o rosto vermelho e inchado da esposa e pensou que ela não deveria chorar. Isso não lhe caía bem. Já era meio rústica por natureza, e agora, com lágrimas e o nariz escorrendo, parecia uma camponesa desajeitada. O que ele gostava em Helena era sua postura, a elegância natural, o pescoço longo e os ombros bonitos. Mas ali, aos prantos, ela parecia ter perdido sua única qualidade. Ou talvez não fosse a única. Ela ainda podia pegar um empréstimo. Marcelo se lembrou disso e retomou o que, para ele, era a conversa mais importante. Heleninha, precisamos pegar um empréstimo. Um valor alto. Com seu salário, não vão liberar muito, então temos que dar o apartamento como garantia. É claro que eu vou me recuperar e pagar tudo. Mas, agora, preciso sobreviver. Você me ama, não ama? Ele deu um beijo rápido na bochecha dela e lançou a pergunta com astúcia. Ele não perguntou diretamente se Helena estava disposta a pegar um empréstimo, e ainda por cima um tão grande. Ele quis saber sobre os sentimentos dela. Por um momento, Marcelo pensou que Helena parecia uma ovelha indo voluntariamente para o abate. Ele afastou essa ideia desagradável e logo se lembrou de que, nesta vida, sobrevivem os mais espertos e ágeis. Marcelo, é claro que eu te amo. Estamos juntos há mais de 10 anos. Mas o apartamento é tudo que eu tenho, disse ela, hesitante. Não estou duvidando de você. Sei que você vai pagar, mas você mesmo disse que não há garantias de recuperação. Então, eu não sei. Entendi. Maridos mortos não dão retorno, não é? Marcelo respondeu secamente. Ou talvez você já esteja procurando alguém mais promissor. Ele decidiu provocá-la, jogando com o orgulho dela. No fundo, sabia que Helena era fiel e nunca flertava com ninguém, mesmo trabalhando cercada por homens. Mas era preciso fazer com que ela se sentisse ainda mais culpada, forçando-a a pegar o empréstimo. Marcelo, eu entendo que você está chateado. Mas eu também não posso pensar só em nós dois. Tenho que me preocupar com as crianças. Esse apartamento também pertence a elas. Eu preciso pensar bem. Helena olhou para ele com esperança, esperando que ele dissesse para não se preocupar, que um sacrifício assim não era necessário. Se ele demonstrasse que também se importava com ela e com as crianças, isso aliviaria um pouco. Mas Marcelo fechou a expressão, emburrado. Nem sequer se despediu quando ela saiu. Claro. Entendi. Foi tudo o que ele disse. Quando Helena saiu do quarto e caminhava em direção à saída, sentiu um leve toque no ombro. Diante dela, apareceu o enfermeiro. Desculpe. Ouvi sua conversa com seu marido e sinto muito por você. Sabe, há algo que você precisa ouvir com seus próprios ouvidos. Venha comigo. James apontou para a saída dos fundos. Helena olhou em seus olhos e percebeu que ele realmente se importava com ela. Sem responder, simplesmente seguiu sua sugestão. Após a conversa com Marcelo, ela se sentia completamente perdida e pensou que talvez aquele jovem estranho realmente pudesse lhe dar um conselho sobre o que fazer. Do lado de fora, 2 médicos conversavam. Um deles era um homem corpulento, de bigode, óculos e aparentando cerca de 50 anos. Helena o conhecia, era Dr. Rodrigo, o médico responsável pelo tratamento de seu marido. O outro era o chefe do departamento, Dr. Fábio, um homem alto e magro, com cabelos grisalhos curtos. Ela havia falado com ele apenas uma vez, quando ele disse que ainda não era possível prever se Marcelo iria se recuperar. Dr. Rodrigo, fiz o possível para atender ao seu pedido, mas não podemos manter esse mentiroso aqui por muito mais tempo. O senhor mesmo sabe que em breve a comissão estará aqui e farão perguntas inconvenientes. Como vamos responder a elas? A voz profunda e envolvente de Dr. Fábio soou firme. Concordo plenamente com você. Foi por isso que pedi a Marcelo que pagasse pelos nossos serviços e desaparecesse o mais rápido possível.
Ele deu uma risada cínica e acrescentou: de qualquer forma, logo vão pegar um empréstimo para ele. Então, podemos ficar tranquilos. Quando a comissão chegar, ele já terá sumido e ninguém precisará responder a perguntas embaraçosas. Que idiota pegaria um empréstimo para sustentar esse trapaceiro? Duvidou o Dr. Fábio. A esposa dele. Ele garantiu que vai convencê-la em breve, respondeu o Dr. Rodrigo, sorrindo. Sabe aquela música? Nossas esposas são armas carregadas. É incrível como algumas mulheres se sacrificam por homens que não fariam o mesmo por elas, comentou o Dr. Rodrigo, sarcástico. Além de tudo, ela nem é realmente importante para ele. Marcelo não está nem aí para o que vai acontecer com ela depois. Será que ele realmente não sente pena dela? Ele fez uma pausa e depois completou. Mas isso não é problema meu. Felizmente, nunca me casei e nunca arruinei a vida de ninguém. O médico sorriu. Sim, uma história triste. Até dá pena da esposa desse trapaceiro. Mas, no fim das contas, realmente não é nosso problema. O mais importante agora é apressá-lo a sair daqui, disse Dr. Fábio, dando de ombros. Quando os dois médicos decidiram voltar para dentro do hospital, James puxou Helena suavemente pelo braço, e eles se esconderam em uma sala técnica. Agora você sabe de tudo. Eu não sabia como te contar, então achei melhor que ouvisse com seus próprios ouvidos, disse ele, baixando a voz. Ele a olhou com preocupação e continuou. Não chore. Só não pegue esse empréstimo. James estendeu um copo d'água para Helena, que soluçava. Ela vai me odiar para sempre, mas eu a ajudei. Esse pensamento passou por sua mente enquanto Helena pegava o copo com as mãos trêmulas. Desculpe, eu preciso ir. Obrigada, murmurou ela, desviando o olhar. Agora tudo estava claro. Seu marido não estava realmente doente. Ele só queria arrancar dinheiro dela. Era uma verdade simples, mas que demorava a se encaixar em sua mente. Por quê, então, Helena ainda não conseguia entender se Marcelo amava ou não. Embora tudo apontasse para o contrário, ela queria dizer algo a ele. Mas decidiu esperar. Mãe, como está o papai? Perguntou Samuel naquela noite. Ele se parecia com o pai e o amava, mesmo que Marcelo não lhe desse muita atenção. Ele está melhor, respondeu Helena. Ela não podia dizer que, na verdade, ele sempre esteve bem e que, ao contrário, queria prejudicá-los. O filho mais velho raramente perguntava sobre o padrasto. Vinícius era distante em relação a ele e costumava dizer à mãe: cuide melhor de você mesma. Meu pai e Marcelo são do tipo que não se queimam no fogo e não se afogam na água. Curiosamente, mesmo sem saber de nada, o adolescente fez uma previsão exata. Seu pai biológico, apesar de não pagar pensão, vivia frequentando bons restaurantes e viajando. E agora ficava claro que Marcelo era ainda pior, um enganador sem escrúpulos. E na escola, como estão as coisas? Perguntou Helena. Normal, responderam os dois, arrastando as palavras. Ultimamente, essa era a única resposta que davam. Mas algo chamava sua atenção. Sem que ninguém pedisse, os filhos passaram a ajudá-la mais. Faziam jantar, arrumavam a casa. Por um lado, era reconfortante ver o cuidado deles. Mas, por outro, isso a preocupava. Será que ela estava tão abatida a ponto de as crianças sentirem pena dela? Vinícius até parecia disposto a convencê-la de algo. Aquela noite, Helena demorou a pegar no sono. Ficou relembrando, tentando entender em que momento se tornou tão ingênua e cega. Onde tudo começou a dar errado. Ela nasceu em uma família de trabalhadores. A mãe era operadora no metrô, o pai, maquinista. Helena nunca gostou muito da ideia de trabalhar no subsolo. Gostava de observar os pássaros, os aviões. Por um tempo, até sonhou em entrar para a escola de aviação. Mas não tinha chance. Sua mãe a teve tarde, quase aos 40 anos, quando já havia perdido a esperança de engravidar. Quando Helena cresceu, seus pais já não podiam mais trabalhar, pois ambos tinham sérios problemas de saúde. Por isso, estudar nunca foi sua prioridade. Ela decidiu se tornar operadora de guindaste de torre. O salário era bom, e isso era o mais importante para ela. Além disso, gostava da sensação de estar no alto, acima de tudo. Aprendeu rapidamente o necessário para a profissão, e mais do que isso,
era muito paciente, algo essencial para alguém que passa horas dentro da cabine. Não era um trabalho onde se podia relaxar ou cochilar. Filha, mas isso é tão pesado. Por que não trabalha como vendedora? Ou como secretária? Algo mais tranquilo, preocupava-se sua mãe. Mãe, eu quero ter minha própria vida, construir um futuro. E um dia, quem sabe, até casar, respondeu Helena, rindo. No fundo, aquilo era uma brincadeira, mas havia uma parte de verdade. Ela realmente gostava de Benjamin, um rapaz alto, espirituoso, de cabelos claros e olhos cinzentos. Ele também trabalhava na construção civil e sempre tentava provocá-la, dizendo que Helena já tinha se fundido com guindaste e esquecido que, no fim das contas, ainda era uma mulher bonita, que deveria sair para encontros. E com quem eu iria? Ninguém me chamou ainda, respondeu ela, com um meio sorriso. Bom, poderia ir comigo, sugeriu Benjamin. Naquela altura, ambos já sabiam que se gostavam. Então, aquele primeiro encontro significava que os dois estavam abertos a algo mais sério. Naquela época, Helena era mais jovem, mais esbelta. Ria muito e acreditava que, se Benjamin lhe pedisse em casamento, era porque a amava e queria passar a vida inteira ao seu lado. Então, após apenas 4 meses de namoro, eles realmente se casaram sem cerimônia, sem festa. Resolveram não desperdiçar dinheiro, pois sabiam o quanto era difícil ganhá-lo. Helena foi morar no apartamento de Benjamin. Os pais dele não ficaram muito felizes com a união, mas, quando o pequeno Vinícius nasceu uma cópia do pai, eles acabaram amolecendo e pararam de dar lições de moral a todo momento. Já os pais de Helena ficaram radiantes por terem vivido o suficiente para conhecer o neto. Estavam sempre por perto, ajudando com o bebê. Mas, quando Vinícius completou 1 ano, Helena perdeu o pai. E 6 meses depois, a mãe também se foi. Ela ficou arrasada. Chorava constantemente, e isso incomodava Benjamin. Ele pedia que ela se recompusesse, mas, antes que conseguisse, ele já havia se envolvido com outra mulher mais velha, rica, viúva. No fim, saiu de casa para viver com ela. Helena voltou para o apartamento dos pais. O ex-marido passou anos dizendo que ela havia destruído a família, privando o filho de um pai, e que, por isso, não lhe devia nada. A justiça concordou com ele. Foi então que Helena decidiu que não valia a pena depender de ninguém. No começo, conseguiu se manter com as pequenas economias deixadas pelos pais. Depois, quando Vinícius começou a ir para a creche, as coisas ficaram um pouco mais fáceis. Ela conheceu Marcelo logo após o divórcio. Ele era irmão de sua amiga Lidiane, e desde o início, se mostrou um grande apoio para ela. Às vezes, Marcelo a levava ao mercado, fazia elogios e brincava com o pequeno Vinícius. Até que um dia disse: "Que tal morarmos juntos?" Helena explicou que só aceitava um relacionamento sério. "Tudo bem. Então vamos nos casar", concordou ele, sem hesitar. Ela pensou que seria bom ter ao seu lado alguém gentil e confiável, que, além de tudo, tratava bem seu filho. Então concluiu que o amor não era essencial. Pouco depois, engravidou. E fez o possível para ignorar o fato de que Marcelo não parecia muito feliz com a notícia. Nos primeiros anos, ele realmente ajudou. Além de contribuir financeiramente, fazia algumas tarefas domésticas, ainda que sem muito entusiasmo. Mas a convivência com ele era tranquila, e Helena confiava nele. Marcelo dizia com frequência que ela era bonita, algo que nunca ouvia do primeiro marido. Com o tempo, ela se acostumou à vida de casada e já nem imaginava sua vida de outra forma. Mas, por volta do 4º ano de casamento, Marcelo teve uma ideia fixa: tornar-se um grande empresário. E foi aí que começaram os problemas. Ele passou a gastar todo o salário em projetos duvidosos. Por meses a fio, Helena sustentava a casa sozinha. Quando parecia que Marcelo enfim conseguia algum lucro, a estabilidade durava apenas alguns meses, e logo voltavam à mesma situação: dificuldades financeiras e intermináveis promessas. "O que importa para você são só os meus ganhos. Está comigo apenas por causa do dinheiro?" Começou ele a se irritar, sempre que Helena tentava falar sobre o assunto. "Claro que não. Se fosse apenas por isso, eu nem estaria com você. Você acha normal que eu carregue tudo sozinho o tempo todo?" questionou Helena. "E eu deveria passar a vida inteira grudado na sua saia? Um homem tem o direito de sonhar", rebateu Marcelo,
elevando a voz. As mulheres também podem sonhar. E sabe, meu sonho não é passar a vida remendando buracos no orçamento. As crianças precisam de uma mãe presente, equilibrada, e não de alguém esgotado feito um cavalo de carga. No início, Helena ainda tinha forças para argumentar, mas Marcelo sempre arranjava desculpas. Ela nunca conseguia vencer uma discussão, porque ele exagerava suas mínimas contribuições e desvalorizava todo o esforço dela. O pior é que ele realmente acreditava que tinha direito de viver como queria, enquanto Helena deveria simplesmente se conformar com o que sobrasse. Com o tempo, Marcelo parou de fazer elogios e começou a insinuar que ela havia engordado, que não se cuidava mais. Às vezes, flertava na frente dela com conhecidas, apenas para provocá-la. Depois, passava a noite exaltando como certa mulher se vestia bem, como se esforçava para estar sempre bonita, com maquiagem, penteado. Com certeza, até fazia dieta. Ele sabia como tirá-la do sério. Não a criticava diretamente, mas passava horas admirando outras esposas. Até que, um dia, Helena perdeu o controle e quebrou toda a louça da casa. Por sorte, naquele dia, os meninos estavam na casa da avó. Você acha que eu não percebo que está fazendo isso de propósito? Gritou ela, pela primeira vez, completamente fora de si. A cozinha estava um caos, pedaços de pratos e copos espalhados pelo chão. Marcelo a olhou com um misto de surpresa e satisfação, como se tivesse finalmente conseguido o que queria. Um prato voou contra a parede. Helena, eu não sei o que você está imaginando, Marcelo murmurou, assustado. Eu trabalho operando um guindaste de torre, não sou uma boneca enfeitada. Se você quer uma assim, então trabalhe direito para me sustentar, e eu fico em casa me cuidando, indo ao salão de beleza. Outro prato passou zunindo perto da cabeça dele. Tá bom, entendi. Eu entendi. Não queria dizer nada demais. Só estava tentando sugerir isso de um jeito delicado. Marcelo se defendeu. Ela sabia que estava agindo de forma irracional, mas simplesmente não conseguia parar. Dessa vez, Marcelo não discutiu. Simplesmente fugiu. E quando voltou, trouxe Vinícius e Samuel, dizendo que os pegou na casa da mãe. Depois disso, ele nunca mais a provocou, nem voltou a insinuar que havia algo de errado com ela. Mas também não mudou em nada sua postura. Continuou sem trabalhar e não desistiu da sua obsessão por negócios. Com o tempo, Marcelo passou a agir de forma diferente, parecia mais atencioso, voltou a fazer elogios, ajudava em pequenas coisas pela casa. Falava que estava errado, que deveria ganhar mais, lamentava o fato de Helena carregar tudo sozinha. Mas, na prática, nada mudava. Ela continuava sendo a única a sustentar a casa. Até que, um dia, não aguentou mais e lhe deu um ultimato. Pouco depois, Marcelo saiu de casa e foi parar no hospital. No começo, Helena pensou que a culpa era dela, que havia o levado ao limite. Mas, no fim das contas, descobriu que Marcelo simplesmente tinha decidido dar um golpe ainda maior antes de desaparecer para sempre. No fim, era só ela quem amava. Marcelo apenas a tolerava. Ou será que, em algum momento, ele realmente a amou e depois se transformou nesse estranho frio e cruel? Helena não sabia a resposta para essa pergunta. Mas, no fundo, isso já nem importava mais. Se Marcelo era capaz de tamanha traição, então ele definitivamente não era mais alguém próximo, alguém da família. Ela precisava aceitar essa realidade e seguir em frente. No dia seguinte, Helena mal dormiu. Desde cedo, sentia que algo estava fora de sintonia. Ela não se sentia conectada ao guindaste como de costume. Conferiu tudo várias vezes, os equipamentos funcionavam perfeitamente. Mas havia algo inquietante no ar. Os pássaros pareciam gritar com mais intensidade do que o normal. A estrutura de aço do guindaste, de alguma forma, transmitia-lhe um sentimento de inquietação, como se também pressentisse algo. Ela sentia que fazia parte daquela máquina, mas, dessa vez, como se fosse uma peça danificada, ferida. Só não conseguia entender onde estava essa rachadura. Ao meio-dia, tudo parecia correr bem. Helena já estava quase tranquila. Faltava apenas mover a última carga de blocos de concreto. Depois disso, poderia almoçar e então, sim, tudo voltaria ao normal. Afinal, os incidentes em sua vida sempre aconteciam pela manhã. Era como uma regra não escrita.
Até mesmo a conversa que ouviu no dia anterior aconteceu antes do almoço. Ela olhou para o relógio de pulso de seu falecido pai, usava como um talismã. O ponteiro dos minutos avançava lentamente, como se o tempo estivesse se esticando. De repente, ouviu um barulho estranho. Gritos. Lá embaixo, as pessoas corriam de um lado para o outro. Seu coração disparou. Ela entendeu, sua inquietação não era em vão. A rachadura estava ali. E agora, finalmente, ela sabia onde. O cabo se soltou e arrebentou. Helena descia como se estivesse em um sonho, temendo a todo instante que um dos trabalhadores tivesse morrido. Ilha quebrou a perna com um estilhaço, mas ninguém mais se feriu, disse um dos operários, dando-lhe um tapinha solidário no ombro. Uma perna quebrada não era nada. Poderia ter sido muito pior. Ela sentiu um alívio imediato. Não era responsável pela fixação dos cabos, mas ainda assim seria horrível saber que seu guindaste, seu fiel companheiro de trabalho, tinha causado uma tragédia. Em pensamento, agradeceu ao seu gigante de aço. Por algum motivo, tinha certeza de que ele fez tudo o que pôde para conter o acidente, minimizando os danos ao máximo. Parecia loucura, mas Helena amava aquele guindaste. Da mesma forma que algumas pessoas conversam com seus carros, ela conversava com ele. Era o guindaste que garantia seu sustento, ajudando-a a criar os filhos. Com o tempo, ela simplesmente se afeiçoou a ele. Muito bem, minha querida, você está demitida. Ah, e o tratamento do Ilha vai sair do seu bolso. O chefe apareceu de repente, esbravejando. Senhor Rogério, mas... Helena ficou paralisada. O senhor sabe muito bem que a inspeção dos cabos é responsabilidade do seu sobrinho. Então agora você está insinuando que eu estou protegendo um parente? Gritou o homem, vermelho de indignação. Alain não veio hoje, e você sabe muito bem disso. O chefe, um homem baixo e atarracado, praticamente saltava no lugar de tanta raiva. Mas isso não significa que... Helena tentou argumentar. Ah, então resolveu bancar a esperta. Interrompeu ele, furioso. Pensei que você fosse mais esperta. Se tivesse pelo menos um pouco de juízo, talvez eu pudesse te ajudar, disse Rogério, o chefe de obra. Helena não teve tempo de responder. Ela conhecia bem o tipo de ajuda que ele oferecia. Em situações como essa, alguns trabalhadores confiavam nele, assinavam documentos assumindo toda a culpa, e depois arcavam sozinhos com todas as consequências sem que ninguém levantasse a voz para defendê-los. Ela sabia que ninguém iria protegê-la. Só podia contar consigo mesma. Terminou seu turno, enquanto o guindaste emitia um som grave, quase como um lamento. Logo eles teriam que se separar. Mas tudo ficaria bem. Ou pelo menos, era nisso que ela tentava acreditar. À noite, Helena atendeu uma ligação da diretora da escola. Ela comentou, com uma expressão tensa: seu filho está vindo para a aula mal vestido. E aliás, você já reparou que Vinícius chega em casa com hematomas? Ela já tinha visto os machucados, mas o filho mais velho negava que tinha se envolvido em brigas na escola. Samuel, por outro lado, não falava nada. Ficava calado como um verdadeiro soldado. Helena pensou que seu humor sombrio era apenas preocupação com o pai. Seu limite estava no fim. Ela decidiu que passaria no hospital e falaria tudo de uma vez com Marcelo. Ele precisava saber que seu plano falhou. Eu não vou pegar empréstimo nenhum para você. Helena já ensaiava as palavras na mente, sentindo o peito arder. Não bastou passar anos vivendo às minhas custas. Agora quer levar até o último centavo? Ela respirou fundo e continuou, sem dar espaço para que Marcelo a interrompesse. Eu descobri tudo. Ouvi com meus próprios ouvidos os médicos falando sobre você. Sei que não está doente coisa nenhuma e que só quer me usar para conseguir dinheiro. Marcelo piscou algumas vezes, como se processasse o que ela tinha acabado de dizer. Helena, o que você está dizendo? Quem te encheu a cabeça com essas mentiras? Não são mentiras. Você queria que eu pegasse um empréstimo enquanto estava fingindo estar à beira da morte. Eu ouvi os médicos dizendo que você só queria sair daqui antes que a comissão viesse e descobrisse a farsa. Isso não é verdade. Meus inimigos armaram para mim, exclamou Marcelo, elevando o tom de voz. Você acha que eu inventaria uma coisa dessas? Exatamente. Porque é isso que você sempre fez. Helena sentia o sangue pulsar nas têmporas.
O coração batia tão forte que chegava a doer. E ainda tem mais. O Samuel está sendo humilhado na escola. Chamam ele de mendigo por sua causa. Esse seu grande empreendedorismo só trouxe vergonha para todos nós. Ela engoliu em seco, sentindo um nó na garganta. E para completar, fui demitida. Houve um problema no trabalho. Não tenho mais como sustentar essa farsa. Acabou, Marcelo. Marcelo ficou imóvel por alguns segundos. Então, de repente, a puxou para si e tentou beijá-la. Helena ficou paralisada. Helena, você entendeu tudo errado. Acredite em mim, não aconteceu nada tão grave. Somos uma família, vamos superar isso juntos. A voz dele tremia levemente. Seus olhos estavam marejados. Eu não sei quem armou para mim, não sei por que essas pessoas estão espalhando essas mentiras, mas eu sou honesto com você. Você precisa confiar em mim. Ele fez uma pausa, e em um tom mais baixo, murmurou. Você tem razão. Eu dei pouca atenção ao Samuel. Helena ficou confusa. Que história era essa sobre inimigos? Sobre calúnias? Ela não entendeu quase nada do que ele disse. A única coisa que conseguiu captar foi que Marcelo estava escondendo algo. Mas, mesmo assim, uma fagulha de esperança surgiu dentro dela. Talvez ela estivesse errada. Talvez ele não fosse tão desprezível quanto parecia. Eles conversaram por um longo tempo. Pela primeira vez em muito tempo, Marcelo não tentou se livrar dela. Mas também não disse nada sobre o mais importante. Ele não explicou por que aqueles médicos haviam dito coisas tão absurdas sobre ele. Helena implorou para que ele dissesse algo, qualquer coisa, sobre esses supostos inimigos. Mas Marcelo apenas afirmou que descobriria tudo e resolveria a situação. E que, de agora em diante, seria sempre assim. Helena, eu fui errado em colocar todo o peso sobre você. Você é a única mulher da minha vida. Helena começou a chorar ainda mais. Por algum motivo, isso só a fez se sentir ainda mais sufocada. Era como uma equação com variáveis demais. Como resolver isso agora? Mãe, o que aconteceu? Você está pálida. Perguntou Samuel assim que Helena chegou em casa. Vinícius, por que não me disse nada? Questionou ela, referindo-se à ligação da professora. Não é nada, mãe. Ela exagerou, respondeu Vinícius, tentando minimizar o problema. Ela exagerou? Mas pelo que entendi, você está protegendo Samuel. Helena retrucou. Pois é. No fim das contas, sou só eu contra um bando de riquinhos arrogantes, sem escrúpulos e perigosos, suspirou Vinícius. Então foi só por isso que você ficou tão abalada? Perguntou Vinícius, hesitante. O que mais poderia ser? Helena franziu a testa, desconfiada. Nada. Agora você já sabe de tudo. Só achei que fosse algo pior. Os dois filhos estavam claramente escondendo algo. Mas Helena decidiu que, pelo menos por aquela noite, deixaria para lá. No dia seguinte, todos estariam de folga. Amanhã vamos ter uma conversa muito séria, avisou ela. Logo depois, caiu no sono. Mas parecia que apenas minutos haviam se passado quando o telefone começou a tocar insistentemente. Com dificuldade, ela abriu os olhos e atendeu. Helena Siqueira. Seu marido entrou em coma. A voz do médico era tensa. É difícil dizer isso, mas há indícios de que ele foi envenenado. Helena demorou a processar a informação. Espere. Mas ele estava sob os cuidados de vocês. Como isso aconteceu? Você não está sugerindo que ele foi prejudicado pelos médicos, está? Respondeu o homem do outro lado da linha, num tom frio. Foi então que Helena reconheceu aquela voz. Era o mesmo tom grave do chefe do hospital, Dr. Fábio. E não havia nada de acolhedor em seu tom de voz. O tom de voz de Dr. Fábio era rígido, sem a suavidade habitual. Você não está sugerindo que eu o envenenei, está? Helena se surpreendeu. Não estou dizendo nada. Mas você precisa vir ao hospital. Por quê? Muitas pessoas ouviram você gritando com o paciente. Então, sim, você está sob suspeita. Helena sentiu um frio na espinha. A conversa que queria ter com os filhos teria que esperar. Os problemas caíam sobre ela um atrás do outro. Ela até queria chorar, mas simplesmente não conseguia. A situação já parecia insuportável antes,
mas agora havia ficado ainda pior. Quando chegou ao hospital, encontrou um ambiente tenso. Os médicos e enfermeiros discutiam animadamente enquanto analisavam as gravações das câmeras de segurança. A maioria apenas deu de ombros, sem expressar opinião. Mas James, o enfermeiro, defendia Helena com veemência. Uma loira esteve aqui antes do incidente. Depois que ela foi embora, Marcelo parecia abalado. Foi então que começou a passar mal. A esposa dele não tem nada a ver com isso. Dr. Fábio observou com desconfiança. Você está se comportando de um jeito estranho, James. De que lado você está? De que lado? Eu estou do lado da verdade. Qualquer pessoa sensata sabe que, na maioria dos casos, os culpados são justamente aqueles mais próximos da vítima. Dr. Fábio cruzou os braços e suspirou. Bom, então precisamos chamar a polícia antes que essas gravações desapareçam. Foi James quem insistiu nisso. E, antes que Helena pudesse sequer entender o que estava acontecendo, ficou provado que as suspeitas contra ela eram infundadas. As imagens das câmeras mostravam claramente que a loira estava nos últimos meses de gravidez. Seu nome era Bianca. Ela o acusava de tê-la abandonado, apesar de ter prometido se casar com ela. Mais do que isso, Bianca ficou ainda mais indignada ao vê-lo com outra mulher, Patrícia. Marcelo respondeu friamente que não lhe devia nada. Bianca então disse que já não esperava mais nada dele, mas que ele também não ficaria impune. E depois? Ela mencionou algo sobre um acordo. Sobre Marcelo ter prometido dividir algo com ela. Foi nesse ponto que a mente de Helena simplesmente parou de processar. Quando os policiais começaram a fazer perguntas, ela mal conseguiu responder. Eles a encararam com uma mistura de incredulidade e pena, como se estivessem diante de uma mulher que, por anos, não enxergou o que acontecia bem debaixo do seu nariz. E Helena entendeu. James não havia feito aquela pergunta por acaso. Ela tinha motivos de sobra para odiar Marcelo. Se não fosse pela intervenção dele, aquela loira nunca teria sido mencionada e as coisas teriam sido muito mais difíceis para ela. Mas Helena não sentia ódio. Era apenas que Marcelo tinha vivido sua vida de qualquer jeito, sem direção, e simplesmente não sabia ser diferente. Mas e ela? Por que confiou nele? Ela deveria tê-lo deixado há muito tempo. Eu sou a única culpada por isso. Mas eu não desejo a morte dele. Que sobreviva e resolva sua própria vida. Depois de um longo silêncio, essa foi a resposta de Helena à pergunta de James. As semanas passaram. O estado de Marcelo continuava o mesmo. Enquanto isso, James permaneceu ao lado de Helena, oferecendo apoio. Não vou mentir. Eu gosto muito de você. Mas não espero nada em troca. Ele falou sem hesitação. Sei que muitos homens dizem isso. Mas, no meu caso, é verdade. A simplicidade e a sinceridade dele a desarmaram. Helena corou. Mas você é muito mais novo do que eu. Eu nunca pensei em algo assim. E quantos anos você acha que eu tenho? Perguntou James, sorrindo. Bom, um pouco mais de 20, arriscou ela. Na verdade, ele tinha 27, mas decidiu aumentar um pouco a idade. Na verdade, um pouco mais de 30. Só pareço mais jovem. Não era como se Helena fosse pedir para ver o documento dele. Ela ergueu as sobrancelhas, surpresa. Nossa, tem mulheres que dariam tudo para parecer tão jovem. Helena suspirou. Afinal, ela mesma se sentia anos mais velha do que sua idade real. Ultimamente, já parecia ter ultrapassado os 40. Bom, eu acho que não é a idade que define o que a gente sente. James respondeu. Se for assim, eu devo ter uns 50 anos. Era a primeira vez que ele falava abertamente sobre sua vida. Ele contou que, até os 12 anos, viveu com a mãe. Ela bebia muito, mas a avó os ajudava, levando comida e pagando parte das contas. James nunca reclamava de nada, fazia o possível para ajudar em casa. Mas tudo desmoronou no ano em que a avó faleceu. Naquela época, sua mãe o chamou com um tom de voz doce. Filho, eu estou com alguns problemas com pessoas muito boas. Você quer me ajudar, não quer? Claro, mãe. O que eu devo fazer? O menino sentiu um frio na espinha. A ideia de perder mais alguém que amava o aterrorizava. Sua mãe era tudo o que lhe restava. Ele nunca conheceu o pai.
A mãe dizia que a relação deles foi um erro. Odiava aquele homem tanto quanto amava a bebida. Arranjei um trabalho como corretora de imóveis e posso ganhar um bom dinheiro. Mas, para isso, preciso que acreditem que não tenho nenhum bem. Então, por um tempo, você vai precisar ficar em um orfanato. Mas é só por pouco tempo, ok? E assim, ela o entregou ao sistema. James tentou fingir que não estava assustado. Mas, assim que entrou no orfanato, começaram a zombar dele. Desista, seu idiota. Sua mãe nunca vai voltar para te buscar. O garoto mais agressivo do orfanato lançou essas palavras com crueldade antes de acertar um soco tão forte que James foi arremessado para trás, caindo a 1 metro de distância. Outro menino, ainda maior, se aproximou e acrescentou friamente: é melhor você aceitar a verdade. Foi ali que James aprendeu a lutar. Batia com fúria e não tinha medo de nada. Mas era a verdade. Sua mãe nunca voltou. Uma tia lhe contou que ela se envolveu com golpistas do ramo imobiliário. Ela queria enganar as pessoas, mas acabou sendo enganada. Ela perdeu tudo. Achei melhor te contar logo a verdade, disse a tia, sem rodeios. Explicou que ele não tinha mais nada. E minha mãe? Perguntou. Era a única coisa que preocupava James. Ele a amava mais do que tudo. Teria perdoado qualquer erro, até aquele. A tia deu de ombros. Mora com um homem qualquer. Bebe o tempo todo, como sempre. Quando James saiu do orfanato, sua mãe ainda estava viva. Mas já não era mais ela mesma. Ao vê-lo, o confundiu com seu pai, com quem ele se parecia muito. E tomada pelo ódio, partiu para cima dele com socos. Ela simplesmente havia esquecido quem ele era. Ela havia esquecido que tinha um filho. James a tirou do abrigo para moradores de rua e passou a cuidar dela. Tornou-se enfermeiro para poder ajudá-la. Mas a mãe continuava bebendo, vendia os poucos pertences que ainda lhe restavam. Certa vez, quase incendiou o apartamento. Muitas vezes, o xingava, o amaldiçoava. Mas, mesmo assim, quando, 6 meses depois, ela morreu por envenenamento com bebida adulterada, James chorou como uma criança. Enterrou-a e decidiu que sua vida não tinha mais propósito. Desde então, apenas trabalhava e vivia no piloto automático. Era um rapaz bonito, e muitas mulheres queriam conhecê-lo. Mas nada tocava seu coração. James dizia a elas: não vale a pena começar algo assim. Eu não sinto nada. Elas olhavam como se ele fosse louco, achando que tinha algum problema fisiológico. Mas ele não se importava. Foi só quando conheceu Helena que percebeu que ela era a pessoa certa. Contou a ela quase tudo, exceto essa parte. Não queria assustá-la, ela poderia pensar que ele não era capaz de amar. Ele ensinou Vinícius e Samuel a se defenderem. Em poucas semanas, as provocações na escola cessaram. E ele ouvia Helena. Ela falava sobre seus pais, sobre o sonho de ser piloto, até sobre seu amor pelo guindaste. O conteúdo da conversa não importava. O que importava era estar perto dela. Certo dia, enquanto andava pela rua, James avistou a loira grávida Bianca, a mulher que esperava um filho de Marcelo. Bianca, chamou. Ela se virou. E você me conhece de onde? Ou veio falar com o Egor? Perguntou Bianca, surpresa. James logo descobriu que Egor era o gerente da loja onde ela trabalhava como caixa. De vez em quando, fornecedores iam até ele para discutir negócios. James rapidamente improvisou. Ah! Não sabia que esse era o nome dele. Só combinamos que eu viria conhecer os produtos. Ele mentiu para não assustá-la. No mesmo dia, contou a Helena que havia encontrado Bianca e descoberto onde ela trabalhava. Não sabia exatamente por que mencionou isso. Talvez porque Helena, em algumas ocasiões, expressou o desejo de conversar com o amante do marido para entender o que realmente havia acontecido. Talvez aquilo a ajudasse a seguir em frente. Então, Helena se encontrou com Bianca e foi direto ao ponto. É verdade que Marcelo te enganou? Foi por isso que você tentou envenená-lo? Bianca ficou em choque. O quê? Você é da polícia? Sua voz tremeu, e ela começou a entrar em pânico. Não, sou apenas a esposa dele. Suspirou Helena, sentindo-se cansada. Bianca abaixou os olhos, passando a mão na barriga. Eu o amava.
Ela fez uma pausa, tentando se acalmar. Por amor a ele, eu arrisquei tudo. Você quer que eu sinta pena? Helena cruzou os braços. Não, claro que não. Eu sei que você me odeia, e com razão. Mas eu não sabia que ele era casado. Ela contou que Marcelo se apresentou como um empresário que viajava a trabalho. Disse que estava comprando um apartamento naquela cidade e que, por isso, só podia vê-la de vez em quando. E Bianca acreditou. Helena a olhou fixamente. Me diz que você não pegou um empréstimo para ele. Bianca soltou uma risada amarga. Eu mal consigo pagar meu próprio aluguel. Ela vivia com a irmã mais velha e o cunhado. E só me deixam ficar porque prometi que vou pagar depois. Ela mordeu o lábio, preocupada. Mas assim que descobrirem que não tenho nada, não faço ideia de onde vou morar. Ela nunca teve um lugar próprio. Eu queria comprar um, mas, com meu salário, murmurou, frustrada. O futuro dela era incerto. Marcelo me dizia que estava vendendo o negócio dele e que, assim que conseguisse, compraria um apartamento e se casaria comigo. E então você descobriu que ele tinha outra. Bianca concordou. Ela contou que os viu por acaso no shopping. Marcelo não sabia que ela trabalhava lá. Na época, Bianca fingia ser a filha mimada de um homem rico. Mas depois, descobriu sobre Helena. Me ligaram dizendo que ele acordou. Então, pelo menos, você já não precisa mais se preocupar em ser acusada de assassinato. Disse Helena. Ela fez uma pausa e completou. Eu vi que você está grávida. E achei que, no seu estado, seria bom saber que ele sobreviveu. Obrigada. É um alívio. Bianca suspirou, como se tirasse um peso dos ombros. E me desculpe. Eu realmente não sabia nada sobre você. De qualquer forma, estou me divorciando dele. Então, começou Helena. Por favor, não. Eu não quero ele para mim. Bianca ergueu as mãos, rindo sem humor. Não era sobre isso. Helena hesitou um pouco antes de continuar. Se algum dia você estiver em apuros, me ligue. Bianca olhou, confusa. Eu moro em um apartamento antigo na periferia, com meus 2 filhos. Mas sempre há espaço para mais alguém. Ela mesma não sabia por que disse aquilo. Era algo tolo de se oferecer. Mas, no fundo, sentia que Bianca realmente não tinha para onde ir. Ela parecia um animalzinho acuado. Helena imaginava a amante do marido como uma mulher arrogante e cheia de si. Mas, diante dela, estava apenas uma garota ingênua e imatura, que não parecia ter importância para ninguém. Ela própria ainda era quase uma criança, e já se preparava para ser mãe de um bebê que também seria esquecido pelo mundo. Você está falando sério? Bianca olhou, surpresa. Sim. Aqui está meu telefone. Helena respondeu e a abraçou de leve na despedida. Isso fez com que o momento da separação se prolongasse um pouco mais. Bianca se apoiou no ombro dela por um instante. Antes de ir, Helena reforçou. Se estiver em uma situação sem saída, me ligue. Você não faz ideia do quanto isso significa para mim. Sussurrou Bianca. Na verdade, Helena sabia muito bem. Ela mesma não teria conseguido lidar com sua situação atual se James não tivesse aparecido para ajudá-la. Ele esteve ao seu lado no pior momento, oferecendo apoio sem esperar nada em troca. Mas Helena começou a se preocupar com algo novo, percebeu que estava começando a se apaixonar por ele. E ele era jovem demais. Em segredo, ela olhou seu documento e confirmou o que já suspeitava. James havia mentido sobre sua idade. Suspirou. Uma coisa de cada vez. Agora, era hora de encerrar o que precisava ser encerrado. Está na hora de dizer a Marcelo que quer o divórcio. Já haviam se passado 2 dias desde que ele saiu do coma. Provavelmente, ele já estava bem o suficiente para ouvir isso. Ela planejou a conversa para o dia seguinte. Por hoje, bastava ter encontrado a amante dele. Mas Marcelo a recebeu com um olhar amargo. Então é assim? Você vai me abandonar nesse estado? Justo agora, quando estou numa situação tão difícil. Marcelo se indignou. Helena cruzou os braços e respirou fundo. Escuta, isso já passou dos limites. Sua amante tentou te envenenar porque você a deixou grávida e foi atrás de outra. E esse tempo todo, você me pressionava para pegar um empréstimo enquanto fingia estar morrendo. Ela olhou para ele com frieza.
Eu poderia ter perdido minha casa por sua causa. Helena fez uma pausa, o suficiente para que Marcelo tentasse interrompê-la, mas ela não deixou. E não vem com essa história de inimigos. Está claro que você é só um mentiroso confuso e sem caráter. Ela o encarou diretamente nos olhos. Eu quero o divórcio. Já havia tido tempo suficiente para pensar. Não havia mais nada em que pudesse confiar. E acima de tudo, ela não amava mais. Depois de tudo o que aconteceu, Marcelo arrancou qualquer vestígio de amor que ainda pudesse existir. Ele tentou se recompor. Olha, eu não sei o que essa Bianca te disse. Pelo jeito, você falou com ela. Mas ela é uma vigarista. Ele fez uma pausa dramática antes de continuar. E além disso, ela não está esperando um filho meu. Helena observou a mudança na sua expressão. E também não existe nenhuma Patrícia. Foi a Bianca que armou essa história para me incriminar. Você não percebe? Engraçado. Porque ela já teve o bebê. E eu vi o teste de DNA. Mas era mentira. Bianca ainda não tinha dado à luz. Mas Helena estava certa de que Marcelo estava mentindo e queria ver até onde ele iria. E funcionou. Ele empalideceu, e a voz falhou por um instante. Tá. Ok. Talvez tenha acontecido uma vez. Marcelo começou a se enrolar, desviando o olhar. Mas foi só um deslize. Você precisa entender, Helena, eu preciso desse dinheiro. Se eu não pagar, eles vão me matar. Ele dizia aquilo com tanta convicção que quase parecia verdade. Talvez, em outra época, Helena até tivesse acreditado em Marcelo. Mas agora, ela via o marido exatamente como ele era. Marcelo, é melhor começar a pensar em onde vai morar quando sair do hospital. Me avise para onde devo enviar suas coisas. Ela respirou fundo antes de dizer, sem hesitação. Eu estou me divorciando. Ele a encarou por alguns segundos, então riu, sarcástico. Ah, agora a conversa mudou, não é? O olhar de Marcelo ficou sombrio. Então, nesse caso, eu abro mão dos meus direitos sobre o Samuel. E cancelo a pensão. Helena não reagiu. Ela nunca esperou nada dele. Pelo menos, nada de bom. Por um momento, sentiu-se aliviada por não ter nenhuma decisão difícil a tomar no dia seguinte. O pior já havia ficado para trás. Bom, pelo menos amanhã será um dia tranquilo. Nada pode piorar. Pelo menos era o que Helena pensava. Na manhã seguinte, o telefone tocou logo cedo. Oi, me passaram seu contato. Foi a Bianca. Era a irmã de Bianca. O tom de voz dela era frio, sem emoção. Ela morreu no parto. As palavras caíram como uma pedra no peito de Helena. O bebê sobreviveu. Houve um silêncio curto, antes da mulher continuar. Minha irmã queria falar com você antes de acontecer. O quê? Helena balbuciou. Imagino que quisesse te empurrar essa criança. Sabia que eu não ficaria com ele. A mulher fez uma pausa, como se refletisse sobre algo, então murmurou, sem nenhum vestígio de compaixão. Sabe, teria sido melhor se esse menino tivesse ido junto com ela. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela o chamou de Mário. Helena ficou segurando o telefone por alguns segundos, tentando processar tudo. Ainda conseguiu perguntar, antes que a ligação terminasse. E o enterro? Quando será? Mas a resposta foi indiferente. Não sei. Que seja enterrada como qualquer outra desconhecida. Você não vai organizar nada? Para quê? Ela me enganou. Viveu às minhas custas e mentiu sobre um amante rico. A mulher desligou o telefone sem dizer mais nada. Helena ficou parada por um momento, sentindo um nó na garganta. Ligou para James. Ela sentia pena de Bianca. E sentia pena daquele bebê. No fim, Bianca não estava exagerando quando disse que não era importante para ninguém. E agora, o filho dela também não era. E se Helena tivesse acolhido antes, talvez tudo fosse diferente. Mas Helena já tinha problemas demais. Como poderia prever que terminaria assim? James chegou rápido. Havia urgência em seu olhar. Era um dia de folga. James olhou para Helena com seriedade e disse: Sabe, eu tenho algumas economias guardadas. Acho que devemos dar um enterro digno para Bianca. Antes que Helena pudesse responder, uma enfermeira entrou no quarto, segurando um recém-nascido nos braços.
Você é a Helena? Vai ficar com a criança? O olhar da mulher caiu sobre Mário, que se remexia no cobertor. Ele olhou para Helena, e por um instante, ela teve a sensação de que o bebê esboçava um sorriso triste. Ele era absurdamente parecido com Samuel. E, consequentemente, com Marcelo. Eu gostaria, Helena murmurou, pegando o pequeno Mário nos braços. Antes que Helena respondesse, James interveio. Vamos pensar a respeito. Assim que a enfermeira saiu, ele virou-se para Helena e disse, sem rodeios: Helena, vamos nos casar. Ela regalou os olhos, surpresa. O quê? E vamos adotar o Mário. Ela ficou sem palavras. Eu te amo. E acho que você também gosta um pouco de mim. James ruborizou e tentou continuar com mais firmeza. Ter 3 filhos seria incrível. Sempre sonhei em ter uma família grande. Ele fez uma pausa e então completou, num tom mais baixo. Mas, antes de tudo, amo você. Helena ficou em silêncio. A morte de Bianca, a proposta repentina de James, e aquele bebê, tão frágil e sozinho. Era coisa demais para processar de uma vez. Aquilo a atingiu direto no coração. Uma semana depois, começaram a organizar os documentos para a adoção de Mário. O divórcio de Helena já estava quase concluído, e agora precisavam formalizar sua união com James. Mas havia uma questão importante. E do que vamos viver? Perguntou Helena. Ela sabia que James não era rico. Bom, eu cuidei de um paciente que gostava muito de mim. Acontece que o filho dele trabalha em uma clínica particular e me ofereceu um emprego lá. Vou ganhar algumas vezes mais do que aqui. Ele sorriu e acrescentou. E se ainda não for suficiente, posso fazer atendimentos particulares também. Helena pensou por um instante e disse. No centro de emprego, me ofereceram um curso para trabalhar como despachante. No começo, recusei, mas agora acho que pode ser útil. Trabalhar de casa será bom, já que teremos o Mário. James concordou. Pronto, então está decidido. Ele fez uma pausa e acrescentou. Além disso, posso alugar meu apartamento. Isso também nos ajudaria financeiramente. Enquanto o casal encontrava soluções para o futuro, Marcelo, por outro lado, estava furioso. Ele estava revoltado com o fato de Helena ter trocado as fechaduras e se recusado a deixá-lo entrar. Sem opção, mudou-se para a casa de sua última amante, Patrícia. Mas, como de costume, sua maior preocupação era dinheiro. E agora ele fazia de tudo para usar seu charme e convencer Patrícia a conseguir um empréstimo para ele. Eu posso pegar um empréstimo, mas precisaríamos usar a casa como garantia, murmurou Patrícia, hesitante. Marcelo sorriu, mas logo seu olhar se tornou desconfiado. Espera, essa casa não é sua? Bom, eu moro aqui, mas quem comprou foi minha mãe. Preciso falar com ela primeiro. O entusiasmo de Marcelo sumiu na hora. Você disse que trabalhou duro, que conquistou tudo sozinha. Ele resmungou, decepcionado. Patrícia deu de ombros. Exagerei um pouco. Queria parecer independente. Homens investem mais em mulheres assim. E de fato, Marcelo tinha caído na conversa. Mas tudo mudou quando conheceu a mãe dela. Assim que Ludmila, uma mulher rígida e de presença forte, apareceu, Marcelo soube que não conseguiria nem um centavo, muito menos um empréstimo. A mulher não perdeu tempo. Eu vou verificar seu nome no sistema. Marcelo arregalou os olhos. Como assim? Trabalhei como investigadora por anos. Ainda tenho contatos. Se você for um bom partido, podemos falar sobre casamento. Ela cruzou os braços e o encarou com frieza. Agora me diga, o que você tem em seu nome? Marcelo sentiu um frio na espinha. Nada, confessou. A mulher o analisou de cima a baixo e sorriu com desdém. Sem dizer mais nada, Marcelo saiu e nunca mais voltou. Acabou voltando para a casa da mãe. Mas não demorou muito para que ela impusesse uma condição. Se vai morar aqui, então vai trabalhar. E pelo menos pagar pela sua comida. Para evitar ouvir as reclamações intermináveis da mãe, Marcelo começou a roubar dinheiro dela sempre que queria sair para beber. Até que, em uma noite de bebedeira, destruiu o único carro que restava na família. E a partir desse momento, Marcelo ficou preso a uma cadeira de rodas. A única vantagem disso foi que sua mãe parou de reclamar por ter que sustentá-lo.
Um ano depois, ela mencionou casualmente: "Ah, sua ex-mulher se casou e teve um filho. Vi ela outro dia, empurrando o carrinho." Marcelo riu, descrente. Para com isso. Como ela teria tempo para tudo isso? Quem ia querer a Helena? Ele zombou. "Você viu o corpo dela? Parece mais uma segurança de boate do que uma mulher." Marcelo riu da própria piada, convencido de que Helena era insignificante. Durante todo esse tempo, ele acreditou que ela deveria ser grata por tê-lo tido como marido. Bom, então dá uma olhada nisso. Sua mãe pegou o celular e lhe mostrou uma foto. Nela, Helena sorria. Mas não era apenas um sorriso comum, era um sorriso radiante, cheio de vida. Ela parecia mais jovem, mais leve, mais bonita do que nunca. Havia um brilho no olhar dela que Marcelo nunca havia notado antes. E pela primeira vez, ele percebeu o que realmente havia perdido. O pior de tudo, ela estava feliz. E essa felicidade não tinha nada a ver com ele. O quê? Então ela me traiu? Marcelo apertou os olhos, reconhecendo o enfermeiro na foto. Não sei. Mas acho que você mereceu isso. Pelo menos, aprenda algo com isso e pare de beber. Mas Marcelo não estava mais ouvindo. Ele passou a investigar tudo sobre a vida da ex-mulher. E então descobriu que ela estava criando o filho de Bianca. Seu próprio filho. Primeiro, sentiu raiva. Depois, algo dentro dele mudou. Ele era fraco demais para fazer algo a respeito. No fim das contas, só estava vivo por um acaso. Naquela noite, ele saiu para a rua com a intenção de ser atropelado. Ele queria morrer, mas não conseguiu ir em frente, desistiu na última hora. Mas ninguém nunca soube disso. Ninguém descobriu o quão fraco ele realmente era. James, por outro lado, ainda não conseguia acreditar na própria felicidade. Parecia bom demais para ser verdade. Ele agora trabalhava menos, ganhava mais e sua vida estava repleta de algo que nunca tinha experimentado antes: verdadeira felicidade. Helena, quero adotar o Vinícius e o Samuel. Um ano havia se passado desde que haviam se casado. James fez o pedido com a mesma sinceridade de sempre. É uma pena que os pais deles os tenham abandonado. Mas eu os amo. E quero que sejam meus filhos de verdade. Helena pensou por um longo tempo antes de responder. E se um dia você se apaixonar por outra? James sorriu e segurou suas mãos com firmeza. Isso nunca vai acontecer. Eu escolhi você, Helena. Escolhi nossa família. Ela olhou nos olhos e, pela primeira vez, permitiu-se acreditar. Dessa vez, o amor era diferente. Não havia dúvidas, medos ou insegurança. Era um amor que veio de mansinho, sem promessas vazias, sem exigências. E com o tempo, foi crescendo, se tornando parte dela. Agora, Helena sabia o que era o verdadeiro amor. Não eram apenas paixões avassaladoras, embora houvesse momentos assim. Era algo tranquilo, gentil e, acima de tudo, seguro. Assim como James. Ela sorriu e finalmente disse as palavras que ele tanto esperava. Então, vamos fazer isso. Quero que você seja o pai deles, de verdade. James a abraçou com força, sentindo uma felicidade que nunca imaginou ser possível. E ali, no calor daquele abraço, Helena soube que, pela primeira vez, sua família estava completa. Muito obrigado por acompanhar a história até o fim. Se você gostou, não esqueça de deixar seu apoio clicando no botão de curtir. Para você é só um clique, mas para mim, significa muito. Um grande abraço e nos vemos na próxima história.